Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que eu estou muito grata a cada um, me alegro por ver cada rostinho aqui. Muito obrigada, que o Senhor abençoe a cada um, tá bom? Quem está nos visitando pela primeira vez? Muito bem. Eu queria dizer para vocês, ergue bem a mão para mim dar uma olhadinha. Que bom. Sejam bem-vindas no nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que o Senhor se importa com vocês, que o Senhor se importa com cada um de nós. E vocês observaram como que essa igreja está bonita, como a igreja está linda? Vocês observaram como a pintura da igreja está bonita? Como o alicerce da igreja está bonito, está firme? Como as paredes da igreja, os muros estão bem cercados? Vocês observaram como a cobertura da igreja está firme, está bonita? Olha a cobertura da igreja. Olha a cobertura da igreja. Fica em pé, pastor. A cobertura da igreja. Olha a cobertura da igreja. Olha a pintura da igreja. É de vocês que eu estou falando. Fica em pé. Vocês que estão a cobertura, a pintura, o alicerce, os muros. Eu disse que o Senhor se importa com vocês. É com cada um de nós que o Senhor se importa. É por isso que eu disse que a igreja está bonita. É você que está bonita. Nós é que somos a igreja do Senhor. O extraordinário do Senhor, irmãos, vai acontecer aqui em cima. Não é lá embaixo. Lá embaixo é apenas o movimento. Aqui em cima é o fundamento. Que você seja completamente cheio nessa noite. Que o Senhor abençoe você, que supra em tudo as suas necessidades. Que o seu coração esteja desejoso e esteja aberto para receber o que o Senhor tem para falar com você nessa noite. Porque o Senhor se importa com você. Coisas são necessárias, mas pessoas são importantes. Você é importante para o Senhor. Você, eu, nós somos a igreja do Senhor. Amém? Amém? Gostaria de chamar a pastora Madalena, dizer a ela que nós estamos gratos, agradecidos ao Senhor pela presença da pastora, das meninas da dança, que o Senhor abençoe vocês, multiplique as bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a casa, sobre a sua igreja, seu ministério, a vida do seu esposo. Que o Senhor derrame sobre vocês bênçãos sem medidas. Que os projetos, os sonhos que o Senhor tem para a vida de vocês sejam realizados no tempo do Senhor. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada, viu? Vocês são sempre bem-vindas. Essa é a nossa casa, a casa do nosso Pai. E que igreja linda. Deus abençoe. A pastora tem a palavra. A Sandra me pediu para falar sobre mulheres de fé. Então podem se assentar, homens e mulheres de fé. Põe a mão no teu coração. Deus Pai Todo-Poderoso, toma agora todos os pensamentos, todos os sentimentos da tua igreja aqui reunida. Pai, que o coração e toda a muralha que se coloca em volta do coração, que impede que a tua palavra crie raízes, seja quebrada. Que as muralhas caiam, Senhor. E que a tua palavra possa entrar, penetrar. Que ela possa entranhar no mais profundo do coração da tua igreja e trazer transformação de vida. Usa agora a tua serva, Pai. Me usa mesmo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mulheres de fé. Aí eu lembrei de duas mulheres. Duas mulheres que nem são muito faladas na Bíblia. Eu já escutei muita pregação sobre Maria, sobre Esther, sobre Ruth e Noemi, mas poucas sobre Mical e Abigail. São duas mulheres que não são muito conhecidas. Mas a palavra de Deus diz que tudo que está escrito lá serve de exemplo para a nossa vida.
E essas duas mulheres servem de exemplo. Mas primeiro, para a gente entender um pouco, a gente precisa saber o contexto histórico e social que essas mulheres viviam. A gente vive os tempos modernos, a idade contemporânea. A gente não faz nem ideia de como essas mulheres viviam. A gente não consegue hoje, no nosso tempo, na nossa época, imaginar o que era ser mulher na idade antiga. Para começo de conversa, não eram contadas. Não tinham valor humano. Se duvidava do intelecto da mulher. A mulher não podia compreender questões filosóficas. Ela não tinha inteligência, cérebro suficiente para compreender questões políticas. Ela era totalmente inferiorizada. E isso ia longe. A mulher não tinha honra. Ela não podia compreender a questão da honra. Ela tinha virtudes. Quando amparada e apoiada por um homem. Se ela perdesse esse amparo e esse apoio do homem, ela perdia as virtudes. Ela não podia ter propriedade, não podia ter bens, não podia responder por si mesma. Sempre um homem respondia por ela. Seja o pai, os irmãos, o marido, se perdesse o marido, os filhos. Por isso que quando na Bíblia a gente vê a situação difícil das viúvas, a compaixão de Jesus quando ele ressuscita o filho daquela viúva de Naim, que era o único filho, a gente entende o porquê do milagre. Outra coisa muito interessante, os homens podiam dispor da vida das mulheres conforme lhe aprouver. Se o homem era bom, tinha um coração bom e generoso, bem-aventurado. Se era um carrasco, se era um filho de Belial, coitadinha dela. Que mais? Algumas mulheres, elas conseguiam até ter algumas propriedades, mas eram assim, coisas muito esporádicas, porque um rei doou por causa de alguma outra situação. Mas essas mulheres, elas eram assim consideradas como antinaturais. Elas não eram bem-vindas. A própria sociedade local, as outras mulheres, condenavam a elas. As ricas, as nobres, elas tinham alguns valores. Moeda de troca para aliança política. Reinos se uniam em interesse político através da filha que se casava com o filho. Então, como tinha uma aliança ali, nossa, então aquela filha foi importante. E só por isso, os pais valorizavam as filhas. Isso era consenso geral. Era muito raro encontrar famílias onde a mulher tinha valor. Tanto é que amor não era condição para casamento. Essa história de que a gente se casa por amor, gente, isso não tem nem 150 anos. O amor, se aparecesse, era com a convivência. Não se casava por amor. E se casava com 12, 13, 14 anos. 22 anos, já era uma solteirona. Por quê? A expectativa de vida era muito baixa. Uma mulher com 40 anos era uma anciã. Uma mulher que terminasse o seu período fértil, ela era uma anciã. Agora, fala sério, 46 anos, olha que moça linda. 46, gente, olha que gata. Não. Na época da minha mãe, eu me lembro da minha mãe com 46 anos e ela era velha. Então, as coisas mudaram muito nos últimos 100, 200 anos. E a gente precisa entender esse contexto que a mulher vivia. Elas não tinham escolha nenhuma. Tinham que obedecer. Se o pai arrumasse um bom marido, uau! Mas se o pai arrumasse um péssimo marido, ela ia pagar as consequências, ela ia sofrer, ela ia ter que conviver com aquilo, ela não tinha escolha. E era muito comum que por dinheiro
uma menina de 14 anos se casasse com 50, 40. E elas sofriam muito na mão desses homens. Porque o interesse era que gerasse herdeiros, gerasse filhos, homens. Porque essa era a forma da mulher ser redimida. Uma mulher, ela era redimida de ser mulher quando ela gerava um monte de filhos homens. Oh, essa é valorosa. Ela gerou vários filhos homens, ela era boa, ela era virtuosa, ela era honrada. Todo mundo tirava o chapéu para uma mulher que gerasse um monte de filho homem. E hoje a ciência descobriu que quem determina o sexo do bebê é o homem. A mulher não tem nada a ver. Que coisa, né? E isso foi milhares de anos. Milhares de anos. E Mical, voltando para a nossa protagonista da nossa história, a Micalzinha era uma princesa. Nasceu num palácio, filha do rei Saul. E vocês conhecem a história de Israel. Saul foi a resposta para quando o povo quis um rei. O povo não quis ser governado por Deus. Primeiro, o povo não quis a presença de Deus face a face. Então pediram para Moisés ficar entre Deus e eles. Então os profetas vieram para intermediar. Depois eles já não queriam mais nem o profeta, eles queriam rei. Aí Deus permitiu que tivesse um rei. E Saul foi o escolhido. Mas Saul, todo mundo conhece bem a história da Bíblia. Não estou contando nenhuma novidade. Saul era um destinado. Saul era um homem. Ele era bom. No começo era bom. Não vamos falar tão mal de Saul assim não, viu? No começo ele era bom. Até que lhe deram poder. Vocês conhecem alguém assim? Que é bom, é ético, tem moral, é irrepreensível, até que tem grana, fama. Aí você conhece o que estava no coração desse homem, dessa mulher. Aconteceu isso com o nosso Saulzinho. Ele, quando se viu rei de toda Israel, e Deus vinha com umas ordens, ele cumpria quando lhe era conveniente. E Deus falou, basta, eu vou buscar um rei segundo o meu coração para esse povo, sabe? E eu vou retirar o meu espírito de você. Deus não compactua com quem quer fazer a obra de Deus do jeito próprio. A obra de Deus é do jeito de Deus. E Saul vivenciou isso na terra. E Mical, sua filha, viveu essa vida de palácio. E numa determinada época, numa guerra que o povo de Israel estava com os filisteus, apareceu entre os filisteus um herói de guerra. Um gigante chamado Golias. O cara era o guerreiro. E para que não morresse muita gente, aquele blá 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 todo, o camarada propôs vitória por combate. Isso era muito comum naquela época. Para que não houvesse muitas mortes, então o herói de um exército e o herói do outro exército. Quem ganhasse decidia a guerra. Só que o cara tinha nada. O cara era um gigante. E aí a gente vê aparecendo o nosso Davi. Davi, quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar o Deus vivo? Eu enfrento camarada. E ele era um adolescente. Bom, o rei Saul, muito espertão, né? Olha, o herói de guerra que venceu o gigante Golias, eu dou a minha filha em casamento. Olha que romântico. E a família dele nunca mais vai pagar impostos. Nossa, a família de Jessé, beleza? Beleza? E, né? E lá vai Davi, ele derrota o gigante. Ah, mas quando Saul viu que era um rapazinho que tinha derrotado o gigante, ele pulou fora. Olha o homem que não tem palavra. Pulou fora. Não deu a filha em casamento, não. Ele deu aquela filha em outra aliança política e deu a mais nova em troca de uma outra prova. Que ele matasse 100 filisteus. Davi mata 200. Me dá a filha. E Mical era apaixonada por Davi.
Davi era muito amigo de Jonatas, seu irmão. Ela estava apaixonada por aquele moço. Ela ficou feliz da vida. Mas o ciúme do coração de Saul intentava o tempo todo ir para matar Davi. Ele já tinha percebido. Ele já tinha percebido que Deus era com Davi. Assim como hoje nós percebemos com quem Deus é. Não adianta fachada. É muito claro, um homem e uma mulher de Deus. Não adianta falar da boca para fora. Porque se as palavras convencem, o exemplo, o testemunho, arrasta. Aí, beleza, Mical casou com Davi. Joia, que alegria. Não durou muito a alegria dela não, viu? Não demorou muito não. Numa determinada situação, ela descobre que o pai dela bolou um esquema para matar o marido dela. E ela, rapidinho, arruma outro esquema, desce Davi por uma janela e ele foge. Ele foge. Ela dá um jeito, camufla lá a cama para ninguém perceber que ele fugiu, todo mundo pensa que ele está dormindo. Mas ela fica no palácio. Ela ajudou ele a fugir. Ela era a esposa. Ela ficou no palácio. Irmã, Mical ficou no palácio. Quando nós nos casamos, acho que todo pastor, qualquer religião, faz um juramento basiquinho lá, né? Eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Davi passou a ser um fugitivo, procurado, perseguido pelo pai, mas Mical ficou no palácio. Vocês entenderam? O conforto do palácio, a segurança do palácio. Ela ia viver em acampamentos, sofrendo privações e tudo mais. O palácio era a zona de conforto. Ela amava Davi, mas ela não abriu mão da zona de conforto dela. Sabe quanto tempo depois Mical vai ver Davi novamente? Muitos anos depois. Muitos anos depois. E nessa luta de Davi, o país entra numa guerra civil. Os homens de Davi com os homens de Saul. E um tenta matar o outro, e vocês conhecem a história bíblica, é apaixonante, é um filme de aventura, de ação, toda essa história. E você vê Davi chegando e pode matar Saul, ele não mata porque ele não toca no ungido de Deus. E daí a pouco eles se encontram, desencontram, e vai para um lugar e vai para o outro. E ali Davi lutando. E agora eu vou para uma outra parte. Davi, depois da morte do profeta Samuel, ele vai para o deserto de Parã. Numa dessas lutas dele, dessas fugas dele, ele acampa no deserto de Parã. E lá ele encontra um fazendeiro muito rico. Muito rico. E havia assim alguns costumes em época de guerra. Em época de guerra, todo mundo tem medo de plantar e de colher, todo mundo tem medo de sair para o campo, porque em qualquer momento um desses exércitos pode vir matar todo mundo e roubar tudo, porque todo mundo precisa de alimento, todo mundo tem medo de plantar, se saqueia tudo para alimentar soldados. E os homens de Davi percebem que esse homem que tem essa fazenda muito rica, os moços estão tosqueando as ovelhas. E eles falam, vamos fazer diferente. A gente protege eles enquanto eles estão tosqueando as ovelhas. E terminando a tosquia, era uma época de muita festa, de muita comemoração. Estava terminando o inverno. E aquele povo, ele ia comemorar. E aí depois a gente chega lá e pede uma bonificação, porque a gente protegeu a tosquia e tudo mais. Beleza. Certinho. Quando Davi manda o recado para esse fazendeiro chamado Nabal, a resposta que veio enfureceu Davi.
O cara humilha muito Davi. Não reconhece quem é Davi. Não. O próprio nome do cara já não dizia coisa boa. E Davi, muito enfurecido, ele fala, nessa época ele tinha por volta de 600 soldados. Ele falou, tá bom, é assim que ele me responde, pois nós vamos com 400 homens, nós vamos arrasar com tudo. Ele não vai ficar um homem, um ser do sexo masculino vivo. Está pensando que ele pode me afrontar? Que cara louco! Um exército acampado em volta das terras dele, em vez de ele fazer um tratado de paz, ele afronta. Muito doido. E ele vai. Mas esse homem provavelmente era velho. Nas entrelinhas aqui a gente percebe que ele era velho. Ele tinha uma esposa, uma das nossas protagonistas, jovem, sensata, bela. E um servo vem correndo e conta para ela: ó, senhora, o negócio vai pegar feio aqui, nós vamos morrer todos, porque Nabal fez isso, isso e isso para o exército de Davi. Essa mulher, essa jovem, que provavelmente foi dada em casamento naquelas condições, ela estava acostumada, pelas atitudes dela, ela estava acostumada a diminuir os efeitos dos desmandos do marido dela. Parecia assim, nos parece que a situação é assim, o cara aprontava, ela ia e consertava. Quando esse servo conta para ela, imediatamente ela se posiciona. E aí vem uma coisa muito interessante do coração de Abigail. Quando ela se posiciona, ela sabe que ela tem duas alternativas. Ou sofre ela sozinha, ou sofre todo o povo dela. Porque se ela tem êxito em impedir aquela matança, o marido dela ia acabar com a raça dela depois. Ela ia fazer sem ordem. E ele tinha direito de vida e de morte sobre ela. O marido dela. Se ela não tem êxito, morriam todos. Então, se alguém tem que pagar o preço, então que seja eu. Eu vou fazer de tudo. Pelo menos sofre só eu. Ela se posicionou. Ó, o problema começou por causa de comida. Eles pediram comida e negou comida. Manda comida. Ela vai e separa lá da despensa do que ela tinha de melhor e manda na frente. Opa, o segundo problema era a ofensa. Ela se coloca, vai à frente. Quando ela se encontra com Davi, ela se prostra. Ela se ajoelha na frente de Davi, se humilha. O problema é a ofensa? Eu me humilho então. E aí eu aprendo uma coisa muito legal sobre Abigail. Tem crente que pede desculpa. As pessoas pedem desculpa. A gente, crente, não pede desculpa, crente pede perdão. Quando ela chegou diante de Davi, ela assumiu toda a responsabilidade da ofensa de Nabal para ela, e ela pede perdão. E o discurso dela é uma coisa fantástica, de uma sabedoria tão grande que vale a pena ser lido. Olha, percebam como ela não apelou para o ego de Davi. Todo mundo que conhece a vida de Davi sabe que Davi não era um homem vaidoso. Davi era um homem íntegro, cheio do senso de justiça e com o coração quebrantado. Ele pisava na bola, sim, mas quando ele pisava, ele reconhecia o erro. Então não adiantava essa mulher tentar ganhar essa situação com a beleza dela. Não adiantava essa mulher ganhar a situação enchendo o ego de Davi, massageando o ego de Davi. Ela tinha que apelar, era para a integridade e o senso de justiça dele. E foi exatamente o que ela fez. Agora, pois, meu Senhor, viva o Senhor e viva a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, pois, tais qual Nabal sejam os teus inimigos,
tais quais loucos, Nabal é louco, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem o meu Senhor. Está aqui o presente, está aqui a comida. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor Todo-Poderoso, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Ela reconhece que Davi fazia o que estava fazendo, por ordem de Deus. Deus era com Davi. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, segura essa, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste hoje, nem tampouco por ter se vingado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem, lembra-te então da tua serva. Sabe o que ela quer dizer aqui? Davi, presta atenção, você está vingando a si mesmo. Quando Deus te fizer rei sobre toda Israel, que você tenha muito claro para você mesmo que tudo que você guerreou, todas as guerras que você entrou, foi em nome de Deus. Você nunca derramou sangue inocente, Davi. Se você for contra a minha casa hoje, você vai derramar sangue inocente, e que isso não seja peso no teu coração. Davi, quando você for rei sobre toda Israel, que você não olhe para trás e veja que em algum momento da sua vida você matou quem você não devia por vontade própria, para se vingar a si mesmo, Davi. E nesse momento, o coração de Davi amansa. Cede. Aí ela amansou. Davi era um homem coerente, Davi era um homem manso. Ele falou, puxa vida, realmente a minha ira é contra mim mesmo, porque ele me ofendeu. Não vou derramar sangue inocente. Imediatamente ele já fala para ela, vai para tua casa, vai-te em paz. Não vou fazer nada contra o teu povo, não. Agora, se você não viesse, amanhã não ia ter um homem, um ser masculino vivo na tua casa. E ela volta. Ela volta, chega em casa, maior festa, marido bêbado, e ela chega e conta tudo. Aquele homem irado, aquele homem maligno, que era Nabal, ela chega e conta tudo? Não. Abigail era sábia. Ela sabia a hora certa de abrir a boca. Ela sabia a hora certa de falar as coisas. Mulheres de Deus. Nós temos sabido abrir as nossas bocas na hora certa. Nós temos tido discernimento para a hora de calar e a hora de falar. Nós sabemos que, dependendo da forma como nós falamos algo, os nossos maridos, nossos pais, nossos irmãos têm uma reação. Dependendo do jeito e da hora que nós falamos, eles têm outra. Deus te deu sabedoria. A Bíblia fala que quem não tem, peça sabedoria que o Espírito Santo dá. Você tem tido sabedoria para a hora de falar e a hora de calar, de esperar a hora certa para falar o que tem que ser dito. Tem? Tem buscado em Deus o domínio próprio desse órgão que, se bobear, inflama todo o corpo, destrói toda uma casa? Abigail tinha. E ela ficou quieta. Ela ficou muito quieta. Quando ela viu o marido bêbado lá, ela ficou quietinha. Dá para discutir com bêbado? Dá para argumentar com bêbado? Não dá. O que ela fez no dia seguinte? No dia seguinte ela foi e contou. Mas ela foi contar sabendo que aquele homem podia matá-la.
podia encerrá-la num quarto e ela nunca mais sair de lá. E naquela época os homens faziam muito isso, viu? Encerravam as mulheres em torres e o resto da vida elas só viam uma pessoa, a serva que cuidava delas, que trazia comida, levava e buscava. Nunca mais elas viam um filho, nunca mais elas viam ninguém. Isso era muito comum, os castigos dos maridos naquela época, dos pais, dos maridos, dos irmãos. Encerravam num quarto, acabou. Ela sabia do castigo que esperava, não ia ficar de graça o que ela fez. Não ia. Mas quando a gente tem certeza que quando a gente está no propósito de Deus, e a gente sabe que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, Deus intervém. Deus intervém. E Deus interveio. Quando ela contou, o cara teve um derrame e ficou durão na hora. O cara ficou duro. Naquela época eles falavam que ele ficou duro que nem uma pedra. Mais pra frente falava que era ataque de apoplexia. Hoje a gente sabe que é derrame. 10 dias depois o cara, capotou. Deus interveio. O que acontece com Abigail? Davi, que não era bobo nem nada, ele falou assim: gente, eu estou sem mulher. Essa mulher é uma administradora nata. Essa mulher é ótima. Eu quero essa mulher para mim. Já pensou essa mulher administrando as provisões do meu exército? Yes, é minha. Vai e manda o convite. E Abigail, que não era boba nem nada, e tinha conhecimento da vontade de Deus, tinha conhecimento das profecias, tinha conhecimento político do que estava acontecendo, ela não era tapada. Ela falou: eu vou ser esposa do futuro rei de Israel. Ela não tinha filhos com Nabal. Ela tinha direito à herança de Nabal? Não. Mulheres não tinham direito à herança nenhuma. Boba, ela não era. Tá. Parou a nossa história sobre Abigail. Sabe o que é interessante? A Bíblia não é um conto de fada. A Bíblia só vai falar mais uma ou duas vezes sobre Abigail. Que ela teve um filho chamado Quileabe ou Daniel. Mais lá para frente não é citado. Então os estudiosos da Bíblia, eles deduzem que numa dessas escaramuças de Davi, ela e o filho foram mortos. Eles deduzem, não tem provas. Mas assim, dificilmente é citada novamente. Mas Mical é. A nossa Micalzinha que passou, desceu Davi pela janela e não foi com ele. Agora eu posso fazer uma perguntinha assim, bem... Será que se Mical tivesse ido com Davi, enfrentar tudo que Davi enfrentou, será que Davi teria casado com Abigail? Com a outra, ele casou com Abigail, ele casou com outra também. Ele casou com um monte de mulher. Será que se ela estivesse junto, ele teria casado com outras mulheres? Será? Ela não estava junto. Mas, passado algum tempo, Davi agora é rei sobre toda Israel. Davi já venceu Saul. O último filho vivo de Saul já foi morto. Agora Davi realmente é o rei em gênero, número e grau. E Davi, a guerra civil terminou, resolveu todos os problemas. Davi, ele vai fazer uma coisa fantástica. Ele vai buscar a arca da aliança, na casa de Obed-edom. E todo mundo conhece a história. Ele tenta fazer do jeito dele, Deus dá o basta, aí ele faz do jeito certo. E quando ele está fazendo desse jeito certo, ele está entrando em Jerusalém. El poderoso está delante de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán.
poderoso está delante de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Compañeros y fortalezas, las murallas caerán. El poderoso está delante de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está delante de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora griten, y los muros del Señor derribarán. Ahora lancé, y la victoria nos dará. Ahora griten, y los muros del Señor derribarán. Ahora lancé, y la victoria nos dará. Poderoso está delante de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está delante de nosotros, al enemigo el Señor derribará. Con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Ahora griten. Deu para visualizar mais ou menos a festa que estava acontecendo? As moças dançando, os moços dançando, Davi dançando, dançando e saltando e pulando, e aquela alegria. Aí ele despede o povo. E foi uma festa muito longa, foi uma festa demorada, porque eles andavam uma quantidade do caminho, sacrificavam ali, e aclamavam, e adoravam a Deus e dançavam mais um pedaço. Imagina a festa. O coração do Davi estava radiante, ele estava trazendo a arca, o que representava a presença de Deus para Israel, para o centro, que era Jerusalém. E aí ele despede o povo e feliz vem para abençoar a casa dele. E Mical era a primeira esposa. No Oriente Médio, se tem várias esposas, ainda se tem esse costume mesmo nos dias de hoje. A primeira esposa é aquela que teria no seu cinturão as chaves da casa, as chaves da despensa. Ela seria assim a administradora, aquela que junto com o senescal, junto com o mordomo, administra os mantimentos, as roupas, os vestuários. É um cargo muito importante de ser primeira esposa. Ela manda nas outras esposas, ela coordena, o cargo dela tem honra. Mical seria essa primeira esposa. Mas aonde que nós encontramos Mical? Mical é da tribo de Benjamim.
Ela é uma judia também. Ela também deveria estar celebrando a arca. Isso devia ser importante para ela. Mas onde ela estava? Na janela. Feliz? Não. Ela estava atormentada, amargurada. Ela viu aquela festa e só tinha fel no coração dela. Quando Davi vem para abençoar a casa dela, amados, lembra que ela salvou a vida de Davi? Olha o que Deus preparou para Mical. Deus preparou um momento para Mical, para a vida, a sorte dela ser restaurada. Mical, depois que Davi fugiu, sabe o que o pai dela fez com ela? Anulou o casamento dela com Davi, deu ela em aliança política para um outro cara, um rapaz chamado Paltiel. E quando Davi manda buscar Mical como esposa de novo, quando ele está como rei, porque Davi ele foi esperto. A monarquia, o sistema de monarquia, quem é rei? Filho do rei. A filha do rei, quando é patriarcal, então é o genro, ou quando você ganha a guerra por combate, por mérito. Davi já tinha conseguido por mérito. Ele venceu Saul. Mas ainda existia Mical lá casada com outro cara e ela era filha de Saul. Opa, ele falou, não, se alguém questionar o trono, se alguém questionar meu reinado, eu sou casado com a filha de Saul. Então ele testificava o reinado dele sobre Israel. O sistema de monarquia estava certinho. Então ele busca. E a Bíblia fala que quando busca Mical, o marido dela vem chorando atrás dela. Ele não queria entregar Mical. Ele só entregou porque estava com o exército junto. E ela viveu muitos anos com esse homem. Ela vem. O que as circunstâncias da vida fizeram com o coração de Mical? A vida de nenhuma das mulheres era fácil. A vida de Abigail não era fácil. A vida de Abigail era terrível. Mas aquela mulher, diante das circunstâncias da vida dela, ela conseguiu se manter acima da superfície. Ela conseguiu fazer o melhor do que ela tinha, com aquilo que ela tinha em mãos. Se a única coisa que Nabal dava para ela era as chaves da despensa, era o controle daquela casa, ela controlava com excelência. Os servos confiavam nela. Os servos buscavam a ela quando precisava resolver alguma coisa. E ela, a gente vê na atitude dela quando ela vai diante de Davi, que ela não se faz de coitadinha. Ela vai aquela mulher sensata, equilibrada, que resolve os problemas, que se posiciona, que faz o que tem que fazer sem choramingas. Agora nós vamos a Mical, a princesa, educada, criada no palácio, que também sofreu muito por circunstâncias da vida. Foi jogada de um homem para o outro, conforme a conveniência de pai e de marido, ela foi puxada de um lado, tirada do outro, e nunca ninguém levou em consideração os sentimentos dela. Mas agora chegou o momento dela. Davi vem vindo para abençoar a sua casa, e a primeira pessoa que ele vai é Mical. Gente, se essa mulher tivesse conseguido ficar acima da superfície, se ela tivesse conseguido guardar o coração dela, agora, aquele momento era a hora dela. Davi, lembra quando eu te salvei da janela? Lembra quando eu te salvei? Davi, você é a meu favor agora, me dá o que eu preciso, eu estou infeliz, eu estou triste, eu estou amargurada. E ali ela podia pedir qualquer coisa para o rei. Ele tinha poder para fazer qualquer coisa por ela. Ela podia pedir uma casa só para ela, ela podia pedir para devolver para o marido dela, ela podia pedir, me dá um filho, Davi, até hoje eu não tive filhos. Me dá o filho que será o futuro rei de Israel, Davi. Vem comigo, me honra como esposa e me dá o filho que vai ser o futuro rei de Israel. Faz alguma coisa por mim, Davi. Era a hora. Gente, mas sabe o que ela fez? Quão honrado foi o rei de Israel, que pulou que nem um sem vergonha, se descobrindo sem honra nenhuma, Davi. Você não tem vergonha dessa cara, não? Se manca, Davi, você é rei.
fiquei morrendo de vergonha de você. Que papel você se prestou, hein, Davi? Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vagabundos. Olha que palavra pesada. Que palavra. O coração de Davi, na hora, se fechou perante o Senhor, que me escolheu preferindo teu pai. E ele já foi filho. Ele já magoou ela. Quem você pensa que você é? Deus trocou teu pai por mim. Quem você pensa que você é para me repreender, Mical? É isso que Davi está dizendo. E a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, eu me humilharei, Mical, aos teus olhos. Mas das servas, de quem você falou, delas serem honradas. Sabe o que ele diz para ela? Mical, eu estou me lixando para a tua opinião. O que me interessa é agradar o coração do meu Deus. E se isso te incomoda, o problema é teu. Foi isso que ele respondeu para ela, gente, na nossa linguagem de hoje. Então, o que Mical fez consigo mesmo? O vazio, a esterilidade, o que gerou as circunstâncias na vida dela, aquilo foi gerando raiz de amargura. Ela não aprendeu a lidar com as dificuldades. E nós sabemos que a vida traz dificuldades. A vida traz um contingente de situações difíceis. Nós não precisamos sair procurando por elas. Elas vêm. E se o meu coração está aberto ao Senhor, se o meu coração está entregue ao Senhor, conforme as circunstâncias difíceis, as contingências vêm, eu me rendo ao Senhor. Senhor, está aqui a tua serva, faz de mim conforme a tua vontade. Sem enfermidade, Senhor, livra. Mas se o Senhor não quiser livrar, amém. É problema financeiro, Senhor? Olha, se o Senhor me deixar a saúde, está de bom tamanho. Aquela serva do Senhor, a mulher que é serva de Deus, quando vem as dificuldades, ela se rende. E a mulher que é serva de Deus de verdade, ela é humilde. Ela sabe que ela só tem Deus no céu. Ela só sabe que Deus é o único socorro dela. Ela sabe que ela não tem para onde correr. Ela se rende diante do Senhor e chora e abre a boca, porque ela sabe que o coração quebrantado Deus não despreza. Ela sabe que o coração contrito Deus acolhe, então ela vai, Deus, eu não tenho outro. E ela se quebra e ela vai lá para o quarto e ela chora e chora e chora. Ela levanta, limpa as lágrimas, lava o rosto, aí o marido fala, o que foi, amor? Nada, tô ótimo, tá tudo bem. Ela não leva, ela não joga peso, ela não sobrecarrega, ela não é pesada sobre os seus familiares. A verdadeira mulher de Deus, ela passa pelo sofrimento junto do marido, ela não prefere o conforto para enfrentar a dificuldade com o marido, ela fica junto, ela ajuda o marido, ela joga o marido para cima, se necessário for, ela passa privação para que o marido realize os sonhos dele, porque ela tem como o sonho dele como dela. Ela não é egoísta, ela não é egocêntrica, ela não é Mical. Amadas, eu aprendo mais com Mical. Eu, Madalena, aprendo mais com Mical do que com Abigail. Porque hoje ele o ruim que Ferreira tem, viu? Hoje ele o ruim que Ferreira tem. Ferreira sou eu e mais 4 irmãs. Meu pai era alcoólatra. E a minha mãe criou a gente para ser independente, para não precisar de homem nenhum. E que ralo que foi para ser dependente de Deus. Que ralo que foi para se submeter a Deus. E eu questiono e desafio a igreja hoje, as mulheres aqui hoje. Como você tem se posicionado? Quem você é? Você é Mical ou você é Abigail? Porque
Eu posso enganar todo mundo, mas eu tenho que ser coerente comigo mesmo. Eu posso ser boazinha para todo mundo e todo mundo me achar super crente, mas eu sei quem eu sou. Eu sou Mical ou sou Abigail? Eu sou aquela que sempre faz o melhor que pode, ou sou aquela que sempre emperra tudo? Eu sou aquela que sou o problema, que não sabe lidar com as situações, que não sabe lidar com os filhos, que não sabe lidar com a família, que não sabe lidar com o dinheiro, que não sabe lidar com tristeza, que não sabe lidar com a bem-aventurança, não sabe lidar quando está bem. Quando está bem, gasta tudo, torra tudo. Eu sou orgulhosa. Eu sou aquela pessoa orgulhosa que tudo tem que ser do meu jeito, eu estou sempre certa. Você de boca fechada já está errado. Olha, você pode até falar, mas vai ser do meu jeito, vai. Deixa ele falar, filho, deixa seu pai falar. Pode deixar, depois a mãe faz do jeito dela, tá tudo bem. Seu pai é esse banana mesmo. Você tem honrado o seu marido diante dos teus filhos? Os teus filhos olham para você e falam: pai, mãe, quando eu casar eu quero ter uma mulher igualzinha a você. Você ouve isso dos seus filhos? O namorado, o teu genro já falou assim para você: puxa vida, que bom que você é igual à sua mãe. Para a esposa, você já ouviu essa conversa? Que o teu genro falou lá para a filha, depois ela te contou: mãe, ele falou assim para mim, que bom que você é igual à sua mãe. Você já ouviu isso? O que tem sido as suas prioridades de vida? Aonde tem estado o teu coração? O que alegra a tua vida? O que enche a tua vida? Está semeado na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Os seus valores realmente são os valores que trazem vida? Que trazem vida? Ou que tomam o teu tempo, que tomam o teu coração, o que enche de alegria o teu coração é aquilo que é vento, que é palha. Soprou, acabou, queimou, não sobra nada. E quando tudo terminar, você será lembrada como Abigail ou Mical? Que tipo de mulher é você? Que tipo de mulher você quer ser? Dá tempo de mudar. Dá tempo de se posicionar. Dá tempo de ir para o altar, para o pé da cruz e falar: Senhor, ou o Senhor me transforma, ou o Senhor me leva. Eu te garanto que Deus vai fazer o sobrenatural. Você vai ser transformada. Amém? Amém. Meninos, feche os olhos. Sejam ministradas e ministrados por essa canção.